Olá, seja bem-vindo a mais esta abertura mensal do mercado brasileiro, dia 3 de maio de 2023. Está saindo com um pouquinho de atraso também, normalmente a gente publica às 8 da manhã, mas esse feriado dia primeiro acabou me complicando, né? Eu atrasei um pouco na de domingo, que saiu na segunda, atrasei na de segunda, que saiu na terça, e essa daqui está saindo na quarta, que é o dia correto, mas está saindo um pouco mais tarde. Eu peço desculpas por isso, tá? Esses feriados às vezes acabam atrapalhando quando eu tenho alguma atividade é, fora, né? Vou viajar ou alguma coisa assim. Eles acabam criando aí algum tipo de distorção nos horários. Eu estou procurando encontrar um meio mais adequado de não deixar isso acontecer ou minimizar mais do que eu estou conseguindo atualmente, tá? Eu conto com a compreensão de vocês para isso. Bom, abertura mensal, né, são estes, né, os ativos que nós costumamos abordar, mas eu já adianto que eu estou pensando aí em algumas melhorias para a próxima. Tá? Inclusive eu estou avaliando se vale a pena fazer uma abertura mensal do mercado internacional, do mercado global. Aí seria uma avaliação, né, uma abertura mais macroeconômica. Só que não dá para manter isso tudo numa mesma semana, porque eu não dou conta, é bastante coisa. Eu faço a minha análise, mas para eu gravar o vídeo, publicar e tudo mais, fazer alguns comentários, fica uma coisa um pouco mais complexa. Né? Como eu sempre menciono, né, eu realmente atuo no mercado de bolsa de valores, né? Não sou um influencer aí. Né? Espero exercer alguma influência, mas não sou um influencer profissional. Né? A minha atividade básica é realmente no mercado financeiro. Eu tenho tô aprimorando aí os meus cursos para poder ser lançados. Né? Eu quero dividir a nossa experiência, nosso conhecimento e nossos desenvolvimentos em termos de indicadores e tudo mais com alunos e mentorados. Mas a base essencial minha é a atuação no mercado financeiro. Não tem andado muito fácil, não. Não tem realmente. Então eu conto com a compreensão de vocês para que a gente possa ir aprimorando de fato as nossas publicações, né, dentro do ritmo que eu consigo de fato colocar. Tá? Quero colocar mais coisas, tenho várias ideias para colocar, né? E talvez aí em breve eu precise de realmente alguém para ajudar no back office, né? Ou seja, fazer aquelas atividades mais rotineiras, manuais, né, de colocar, publicar o vídeo, colocar o texto, colocar essa coisa toda, que por enquanto eu estou fazendo sozinho. E isso toma um tempo, né? Só que eu não estou tendo receita nenhuma, então também não dá para investir agora na, em alguém, né, para ajudar, mas é algo que deve vir aí para o futuro, ok? Bom, vamos então passar para as telas gráficas para que a gente possa então começar essa abertura mensal do mercado brasileiro. Vamos lá? Passando aqui. E, muito bem, a gente costuma de fato começar sempre com os juros, né? Lembrando que o juros aqui no Brasil não dá para colocar um juro de 30 anos como no mercado americano, que seria o ideal, né? Uma visão bem macro mesmo. Aqui é 2025, ou seja, daqui a 2 anos, e menos de 2 anos. E olha lá, que é o de janeiro de 2025. Mas é o que dá, né? Nem tem, é, nem há movimento dos juros futuros de muito tempo para frente. Até tem um ou outro, mas não dá para fazer um gráfico, né? São pontinhos. Enfim, é um mercado muito limitado, o mercado brasileiro, né, nesse sentido. Tá? Mas juros é importante ser avaliado. Então a gente avalia aqui o que dá para ser visto. Né? Eu mudei o ativo de juros para quem é mais atento, né? Coloquei o sem ajustes por liquidez. Eu percebi, principalmente no dólar, algumas distorções graves. Né? Então eu passei tudo para sem ajustes. Eu acho que as corretoras aqui no Brasil elas realmente são muito ruins para operar com o MetaTrader, que é a nossa plataforma. Favorecem demais outras e desfavorecem aquelas que são melhores e gratuitas e oferecem muito mais recursos. Infelizmente é assim. Então, quando a gente olha para os juros de uma maneira mais ampla, né? Aqui são gráficos semanais, então cada vela, cada candle desses tem o período de uma semana. Né? E a gente vê que recentemente a gente tem andado bem planificado, ou seja, a expectativa do mercado ela
tá em compasso de espera, né? A gente vê que os candles, inclusive, são candles que costumamos chamar de dojis, né? O dojis, tecnicamente falando, ele tem abertura igual ao fechamento, então é só um risquinho. Mas isso é uma coisa, né? Não tem muito sentido não chamar aquele que tem um pequeno tamanho de corpo também de doji. Né? É a linha do All Brooks que eu sigo. Eu entendo que tem um corpo bem pequenininho em relação à sua amplitude, né? A diferença entre o máximo e o mínimo, o topo e o fundo, eu chamo de doji. Então a gente vê que está parado, tem um suporte aqui, ele está horizontal, bem horizontal. A gente vê que as médias longas têm subido, mas estão horizontalizando. O crocodilo está caindo um pouco, mas isso é só um movimento de sobe e desce, né? Então não é nada que chama muita atenção. Ele está numa faixa horizontal. É uma faixa realmente que não tem muito o que fazer, né? Ele tem caído desde das eleições, é normal, né? Esse período de volatilidade aqui na época das eleições, não se sabia o que ia acontecer. A partir do momento que acontece, bom ou ruim, né? Tendo uma visão boa ou ruim pelo mercado, uh, a, a, o natural é que haja uma acomodação, porque houve uma exaltação na época da eleição, tá? Então é natural que exista uma acomodação. Não quer dizer que o mercado esteja concordando com tudo que está acontecendo. Assim. Significa apenas que aquela exaltação que aconteceu na época da eleição e sempre acontece, ela acalmou. Tá? É só isso, nada demais. E ela parou, né? Parou em níveis aí equivalentes aí de agosto, setembro do ano passado, ou seja, um pouco antes das eleições, um pouco antes daquele clima de disputa. Então, não há muita novidade numa visão mais longa para os juros, exceto que eu não acredito, sinceramente, que exista uma condição de mercado, de economia, para que os juros sejam abaixados. O que as medidas que estão sendo tomadas neste novo governo são inflacionárias, né, levam a uma pressão inflacionária e isso naturalmente vai levar a uma pressão sobre os juros. Então, enquanto este presidente do Banco Central, Roberto Campos, continuar lá, essa é a natural expectativa, né, que os juros não caiam, pelo contrário, que eles possam até eventualmente subir. Tá? Política monetária é uma coisa, política fiscal é outra. Política fiscal, que é do governo, ela está deteriorando a expectativa de inflação. Né? Se o governo começar a realmente realizar uma impressão de papel moeda ou não conseguir transformar a sua arrecadação do jeito que ele espera transformar, né, aumentar essa arrecadação, eu acredito que ele não vai conseguir, mas aquele lixo de arcabouço fiscal, desculpa dizer assim, mas é um lixo, eventualmente sofrer, espero que sofra aprimoramentos no Congresso, mas isso vai minar um tanto quanto a, a confiança, se é que alguém ainda confia nesse governo, mas enfim, né? Em termos econômicos, assim, para me posicionando, em termos econômicos, eu acho que está tudo errado, tá? Quase tudo errado. Pouca coisa aí poderia ter um certo, ok, vamos seguir assim. Então, para mim está bem errado. Então, para mim mercado futuro é inflação, é juros mais altos, é dólar mais alto. Tá? Inclusive, acho que foi ontem, ou foi no dia 1º, eu publiquei uma opinião sobre a alteração da tributação no mercado estrangeiro, né, no mercado exterior. E saiu na mídia que agora o governo vai tributar. Eu sou contra muita coisa que está acontecendo. Mas o agora vai tributar, peraí, sempre foi tributado. Sempre. O que ele fez foi mudar as regras. E tudo bem, mudou as regras de tributação anterior, atingiu algumas coisas que ele não atingia antes, que eu acho que vai continuar sem conseguir atingir, porque é uma loucura o que ele está tentando fazer. Se passar no Congresso, que eu acho que não passa. Mas enfim. Pelo menos não passa do jeito que está. Mas enfim.
Eu tô muito descrente com a economia brasileira pelos sinais que eu vi nesses 4 primeiros meses aí de governo. Então, juros, para mim, ele está em compasso de espera, mas a tendência natural, numa visão econômica, é que ele suba. Não tem espaço para cair. Eu até me surpreende que ele esteja abaixo, um pouco abaixo da Selic efetiva. Mas enfim, é o que tá. Ok? Bom, mas senão o vídeo fica muito longo, né? Já está em 10 minutos aqui. O Ibov eu mudei, coloquei o índice futuro para avaliar o Ibov, porque eu acredito que tem mais lógica, né? Eu estava utilizando o Ibov à vista, mas depois não me parece fazer muito sentido. A gente tem que olhar a expectativa do índice, que é dado pelo índice futuro, e não o índice à vista, que é já a realidade. A gente tem que trabalhar aqui com expectativa. Então, a gente percebe claramente que os juros, o índice está lateralizado. Tem uma amplitude razoável? Tem, mas ele está lateralizado. Certo? Ele ainda não atingiu este fundo aqui, que é de julho do ano passado, né, de 22. Chegou perto, recentemente, em março. Certo? Mas olha só, percebem uma linha caindo aqui, ó. Percebem outra linha caindo aqui, ó. Eu não costumo traçar as linhas, mas isso daqui é um canal de baixa. Então qualquer empolgação, qualquer subidinha do índice é voo de galinha. Tá? Não existe nem nada estrutural que permita o índice brasileiro dar uma virada e começar a subir. Neste momento, não existe nada. Então, a expectativa, e a única expectativa possível, é que ele fique fazendo movimentos de alta e baixo, né? Vai e vem, mas estruturalmente ele está caindo. Então vocês veem aqui, ó. Vocês veem aqui. Tá? Desde a eleição foi aqui, ó. Foi mais explicitamente aqui, né? Então, não tem saída, não tem o que dizer, não há nada na economia que ajude o nosso índice a sair do buraco. Tá? Vocês acompanham, espero que acompanhem a abertura global macroeconômica que é lançada no domingo, essa semana só na segunda-feira. Vocês veem que existe, ou pelo menos existia, alguma visão no mercado internacional de alta das bolsas. Ontem houve uma correção forte. Hoje já está dando uma retomadinha. É o que vai acontecer até domingo, que é quando a gente vai lançar a nossa outra publicação de mercado global. Então, olha só, é isso, gente. Não tem muito o que fazer. É queda. De uma maneira geral. Dólar real. Muita gente me questiona, né? Poxa, como que o dólar está caindo com tudo isso que está acontecendo? É uma boa pergunta. Primeira coisa que a gente não pode deixar nunca de lado é que a cotação do dólar no Brasil, a cotação do dólar na China e outros países da América Latina é uma cotação, ou são cotações manipuladas, ou que sofrem interferência. Cada vez que tem uma variação muito grande na cotação, está lá o Banco Central, que nem parece estar muito de acordo com esse governo, mas está lá ele, atuando com swaps ou com um dólar realmente, na compra ou na venda, o que for necessário, para segurar o dólar numa determinada faixa. Olha só, ele está numa faixa, ele tem uma ligeira tendência de queda, certo? Desde meados do ano passado. Okay? Aqui, ó, ele está sendo contido, controlado. Então não se iludam. Ele não vai cair muito abaixo de 5, tá? Ele chegou aqui nas mínimas de março, abril do ano passado em 4,65, 4,60, 4,70, coisa desse nível aí. Tá?
veio uma toada de queda muito forte. E haviam certos interesses governamentais aqui. Todo governo tem interesse em relação à cotação do dólar, porque quando está vendendo, né, ou seja, vai ingressar dólar, eles preferem receber mais reais pelo dólar. Quando está algum movimento de dentro para fora, eles preferem gastar menos reais. É pura matemática. Então, o que tem acontecido aqui era uma lateralização. O dólar está lateralizado, não tem tendência. Não vai nem para cima nem para baixo. Óbvio que ele não fica parado. Né? Ele sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco. Por quê? Porque o dólar é uma moeda que é utilizada em hedging, né? Ou seja, proteção. É utilizada no mercado de importação e de exportação. Então, precisa haver circulação de dólares. Então, ele não vai ficar parado, não tem como. Certo? Mas ele vai ficar nessa toada, bate e volta, bate e volta. Na minha opinião, aproveita que ele está baixo e manda dinheiro para fora. Tenho falado isso há meses. Põe uma boa parte do teu patrimônio fora do país. É a única maneira de assegurá-lo. Realmente. Muito bem. O índice dos 50 ativos, na verdade é um índice mesmo, os 50 ativos mais líquidos da Bolsa de Valores. Não necessariamente, todos eles compõem o índice Bovespa, mas são aqui os 50 mais líquidos, que tem maior movimentação, maior giro. O que está mostrando? Queda. Queda prolongada, não é de hoje. Essa queda, o último pico real, né, que aconteceu foi lá em maio de 2021, 2 anos atrás. Ele teve alguns picos eventuais aqui, mas são picos mais baixos. Ó. Dá para você traçar uma linha de baixa aqui, de tendência de baixa. Então, se você não acreditar que o nosso mercado está em queda, olhando isso, eu não sei mais o que fazer para você perceber que o mercado é de queda. Não é a hora de comprar nenhum ativo do mercado para longo prazo. Compra se você estiver antevendo que vai ter um pequeno movimento de alta, por exemplo, vai ter esse movimento, você está aqui, né, e você antevê de alguma maneira na sua análise, tal, vai ter um movimento de alta. Olha, teve um movimento de alta, né, teve esse daqui, poderia vender aqui, depois ele caiu, poderia vender aqui, enfim. Esse daqui, mas não é o momento de ficar comprando ativo brasileiro. Eu sei que tem um monte de influenciador no mercado dizendo que os ativos brasileiros estão muito baratos. É verdade. Mas baratos em relação a quê? Ao passado. O futuro vai ser igual ao passado? O futuro das empresas cotadas em bolsa vai ser tão promissor quanto dos últimos anos? Ou vai ser pior? Se você acredita que as empresas vão lucrar mais, ok, compra. O que eu estou vendo é um momento de recessão, é uma visão de recessão, uma visão de inflação. Algumas empresas podem se beneficiar disso, é verdade. Mas a maioria vai desvalorizar. Não tem jeito. Então, calma. Não, o contexto é diferente do contexto passado. A visão para a economia do Brasil não é boa, na minha opinião, pessoal. E o que eu estou vendo no gráfico corrobora. O gráfico está caindo. Então, cuidado com a visão fundamentalista de que as empresas estão baratas. Elas estão baratas comparando-se com os balanços passados. Agora, qual a visão futura? Elas têm condições de repetir lucros passados? Muito cuidado nessa hora. O que faz uma empresa valorizar é o lucro que ela dá. De uma maneira bem simplista é isso. Tem outras coisas, mas de maneira bem simplista é o lucro. Se uma empresa não lucra, ela não sobe, a não ser por algum frenesi de mercado. Tá? E aí é voo de galinha, né? Sobe e cai depois. Tá? Se você quiser entrar nessa, você decide. Financeiras. As financeiras, os bancos principalmente, né, a própria Bolsa de Valores, elas historicamente se mantêm. Elas têm
um equilíbrio, né? E o que a gente vê aqui é, de fato, olha essas três linhas aqui, ó, essas três aqui, ó. Essa daqui marronzinha 144 períodos, a laranja é de 89 e a roxinha aqui, magenta, não chega a ser magenta, roxinha aqui, violeta, é a de 55. Elas estão horizontais, ó. Isso só acontece quando um mercado, por longo período, está horizontalizado. É o que acontece. As financeiras, elas são relativamente estáveis. Elas têm os altos e baixos delas, dá para ganhar nesses movimentos. Tem que saber ganhar, tem que saber fazer. Mas, olha só, aqui foi a eleição, né? Elas despencaram, né? Depois da eleição, depois do resultado da eleição ser conhecido. E aí, o que aconteceu? Ela ficou, ó. Veja que a mínima aqui depois da eleição, ela só subiu um cadinho, como diz o mineiro, né? Eu estudei em Minas, então posso usar o mineirês aqui, né? Subiu só um cadinho, né? Caiu mais um tantão, certo? E ficou nessa faixa aqui, ó. Nesse retângulo aqui, ó. Você consegue ver um retângulo aqui? Isso. É isso que está acontecendo. Ela está bem mais baixa que o ápice lá em maio de 2021. O ápice recente. Aqui a gente tem, estamos visualizando, né, 2 anos de movimentação da bolsa. Não é pouco, não. A gente tem 1 ano e 3/4 do governo anterior e 1/4 do governo atual. Claro, teve uma grande perda no penúltimo ano do governo anterior, nas financeiras. Raciocina, por que isso aconteceu? Teve a influência aqui também, que estava em época pandêmica, né, do Covid, uma série de coisas. Mas o fato é, desde as eleições, o mercado financeiro não deu nenhum sinal de que tem gás, por assim dizer, para subir. Então, se você acredita que no que o influencer fala, que os financeiros estão baratos e é a hora de comprar, olha e decida. Eu estou de fora. Aqui o Banco BMG, eu coloco ele porque ele tem pago bons dividendos. Eu vou dar uma revisão, vou fazer uma revisão nos ativos de dividendos, né? Porque está começando a alterar, está começando a dar para perceber que vai alterar, né? Já saiu o primeiro trimestre deste ano, então tem que ficar relativamente atento, né? Dá para ver também o resultado do ano passado, mas assim, ele veio caindo, caindo e ele deu uma equalizada. Ele ainda está numa ligeira tendência de queda, mas deu uma equalizada recente. Minha opinião, apesar do valor da ação estar bem baixinho, é, ele está me parecendo que é um momento que pode ser utilizado para compra. Tá? Apesar da minha descrença, não sei se existe essa palavra, em relação à economia. Tá? Mas é arriscado. Aí eu pessoalmente vou ficar de fora. Mas o gráfico começa a me dar indícios de que pode estar chegando o momento de compra. Eu ainda esperaria para ver algo mais sólido. Tá? E como eu disse, para o mês que vem, eu vou rever muitos ativos aqui de dividendos. Tá? Mas é um ativo para ficar de olho. Depois a gente vem com o índice de consumo. Está caindo. Gente, está caindo há 2 anos. Você está caindo há 2 anos, você vai comprar uma empresa de consumo? Teve aquele problema nas Americanas, né? Já não me recordo de memória mais quando foi, mas foi esse ano ainda. Quando caiu lá na Bacia das Almas, muita gente me perguntando, né? Pô, é a hora de comprar? Eu não comprei. E falei para as pessoas, falando assim, olha, é bem arriscado. Falei aqui também, é bem arriscado.
Por quê? Pô, a gente não sabe se a, a tentativa de resgate da empresa vai ter sucesso. Não existe nada que nos mostre que vai ter sucesso neste momento. Eu espero que tenha uma grande empresa. Né? Tem muitos empregos envolvidos. Eu espero que tenha sucesso na sua recuperação. Mas não é algo para menos de 4, 5 anos, tá? Se você comprou a R$ 1 e qualquer coisa, espera, e eu espero bastante. Confortavelmente sentado, porque vai demorar. Isso se der alguma coisa real. Então, assim, o problema é que o pessoal quer ficar rico da noite pro dia. Não é assim, gente. Não é assim que fica rico. Não é fazendo aposta. Ah, acontece para uns, para uma minoria. Né? Tem um ou outro que ganha na Mega Sena, né? Mas não é assim que funciona. A imensa maioria. Assim, consumo em baixa e a tendência é essa. Não tem nada que indique mudança. Essa pequena elevação aqui no Maximus é só uma compensação, né? Ele cai e volta um pouco, cai e volta um pouco. Ele está recuperando um pouquinho, mas veja que os preços não se mexem. Daqui a pouco cai mais um pouco. É isso. Uma, algo pinicando aqui nas minhas costas. Eu tenho que ficar fazendo essa movimentação toda aqui. Yoship Maxon é uma empresa, né, que fornece material, né, para automotivo, para ferroviária e tal. É uma boa empresa mesmo. E olha só, lateralizadaça. Olha aquelas linhas que eu falei, ó, horizontais. Né, e está aqui num ponto de mínima. Então seria um ponto para compra. Né, mas é o que eu falei, eu não confio na economia para comprar. Mas é uma empresa que paga bons dividendos. Tem pago, pelo menos. Como eu falei, eu vou reavaliar no mês que vem. Eu gosto de avaliar a cada 4 meses, né? Fechou abril, maio é o primeiro, vou reavaliar, deveria ter reavaliado para isso, mas não foi possível. Então, cuidado. Cuidado mesmo. Elétricas. Elétricas tipicamente é horizontal. Né? Não muda muito. É um setor que paga bons dividendos. Então, se a sua visão é de ter dividendos, olhe com carinho para as elétricas. Tá? Mas esteja ciente, ela deu um ramp up aqui, uma esticada, ó, chegou nesse topo aqui, perceba que ela quase não passa, ó, ela gira em torno das bandas, dos limites do pântano, eventualmente saindo um pouquinho. Então, isso aqui talvez tenha acontecido na venda da Eletrobras. Não me lembro mais. Mas olha só, o canal que está aqui, ó, é de baixa. Né? Olha o mais macro. O canal que está aqui é de baixa. E este topo aqui, não acredito que ele continue subindo. Não acredito mesmo. Inclusive pelo próximo ativo que a gente vai ver, né, que é a Taesa. Olha só, Taesa. A Taesa anunciou esses dias agora, não lembro se foi ontem, se foi recente, lucros muito abaixo do que era a expectativa. Ou seja, ela já não está antevendo lucro como antes. É o que eu falei há um tempo atrás aí. Você acredita que as empresas vão lucrar como antes? Ela está barata em relação àquilo que ela foi, mas em relação àquilo que ela pode ser no futuro. Ela está barata mesmo? Cuidado. Cuidado com os influencers que não avaliam. Eles avaliam só a empresa com a empresa. Esquece de avaliar a economia. A avaliação macroeconômica é importantíssima. Se a economia não vai bem, qualquer coisa que você faça de análise fundamentalista, olhando o passado da empresa, pura e simplesmente, está errado. Então, pelo menos está bem prejudicado. Cuidado. Olhando aqui o gráfico. Thaís, olha, está no movimento de queda. Tendência de baixa. Tendência de baixa. Lateral, mas com tendência mais para baixo. Olha o tanto que o Maximus ficou para baixo da linha zero. A gente vê pela cor aqui, né? O roxo magenta está abaixo da linha zero.
os verdinhos aqui mais claros que mais escuros esse ano, né? Porque está no campo positivo. Olha só, desde maio do ano passado que ela não anda no lado positivo, só um pouquinho aqui. Que é quando ela anuncia normalmente seus dividendos. Olha só, lateralizado, tá, gente? Mas era uma boa empresa. Espero que continue a ser. Isso, para mim, ligou o alerta amarelo. Certo? Ela está em tendência de baixa e parou de pagar os dividendos que ela pagava até então. Qual o interesse de comprar um ativo desse? Atenção. Se eu tivesse, eu sairia. Materiais básicos, tendência de baixa, olha só. Tendência de baixa. Topos mais baixos, fundos mais baixos, tendência de baixa. O que a gente tem dentro dos materiais básicos? Por exemplo, a CSN Mineração, subsidiária da CSN. Olha aqui, tendência de baixa. Tá? Só que aqui está no gráfico diário. Não tem. É uma empresa mais nova, né? Em bolsa. Então ela não tem tanta base de dados. Né? Então desde janeiro, desde que começou o ano, ela está em tendência de baixa. Cada linha pontilhada dessa daqui delimita um mês. Então, não dá para se posicionar. Comprado. Vale do Rio Doce, lateralizado. Bem lateralizado. Né? E ela tem feito aqui, ó, picos. Ela não consegue passar de algo em torno de 90, 93, 94. Ela não consegue passar. Há 2 anos. Eu vi muitas indicações de compra para Vale aí há tempos passados e comentei, não compra. Quando ela estava nessa subida aqui, ó, 80 e pouco, o pessoal estava falando compra, compra, compra. Eu falei, não compra. Olha o que aconteceu. Menos de 70. Quando estava nessa subida aqui, mais ou menos por aqui, o pessoal compra, 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 compra. Eu falei, não compra. Até foi mais um pouco. Né? Deu esse salto aqui, muita gente comprou. Muita gente comprou lá perto dos 90. O que aconteceu depois? Ela caiu para 65. Fazer o quê, né? Eu avisei. Não posso dizer, né, que não avisei. Minha visão agora é não compra. Ah, ela está chegando próxima dos mínimos dela. Sim, ela pode dar uma esticada e subir. Nada no gráfico indica isso. Pode acontecer como aconteceu aqui, como aconteceu aqui. Se você tiver expertise de mexer no mercado suficiente para pegar uma toada dessa de alta e sair no tempo certo antes de começar a cair forte, beleza. Pode ser que seja uma boa. Ainda não vejo nada que indique uma virada. Então não é o momento. Certo? Mas você só deve entrar comprado aqui para sair pouco tempo depois. Né? Dá para ficar uns 2 a 3 meses aqui para pegar uma alta. Mas neste momento nada indica que Vale vai subir. Então não é o momento de entrar comprado. Fica de fora. Isso aqui era operar vendido, mas ela já caiu bastante, eu também não operaria vendido. Petrobras. Bom, Petrobras já virou ícone, né? Eu tenho falado para ficar de fora desde pouco depois da eleição. O que aconteceu na eleição? E olha a faixa que ela está trabalhando aqui. Não vai sair disso, gente. Ah, pagou 10% de dividendos. Anunciou, né? 10% de dividendos recentemente. Verdade, bacana. Mas mais uma vez, tem que entender que a Petrobras está anunciando coisas do passado. Tudo bem, foi tomada uma decisão na Assembleia agora, blá blá blá. São coisas, são méritos do passado. Ela vai continuar fazendo isso? Não acredito. Não acredito. Outra coisa, ela está pagando dividendos elevados ao custo de não reinvestir na própria empresa.
Nós não somos autônomos na produção de petróleo como a gente propaga por aí. Já falei isso várias vezes. Desculpe se para você eu estou sendo repetitivo, mas para muita gente eu não estou. Nós extraímos petróleo pesado e nós só temos refinaria para petróleo leve. Então, a gente extrai petróleo pesado, vende, compra petróleo leve e beneficia. A gente não tem refinaria para petróleo pesado. A Abreu e Lima foi o escândalo que foi no governo Dilma. Então, cuidado. Uma empresa que não está reinvestindo em si mesma, pagando dividendos bem altos, perceba que algo pode estar acontecendo. Não me parece normal. Não me parece normal mesmo. E ninguém comenta isso. Eu acho incrível. Incrível. Uh, então, assim, eu tô de fora de Petrobras. Ah, não pegou os 10% aí? Não, não peguei. Eu acho que tem alguma coisa que vai aparecer dentro de alguns anos. É algo estranho. Ah, você tá cismado. Quem tá perdendo sou eu. Né, de não estar presente e entrando nesse recurso. Eu já falei desde a eleição. Se você tiver com assim, ou você tiver só com a cotação no positivo, cai fora. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Eu comecei a falar isso lá em novembro do ano passado. Utilidades. Utilidades também é um ramo que costuma ficar horizontal. Né? Tem aí alguns movimentos. Tá? Mas olha só, o movimento recente é de baixa. Ela deu uma exaltada aqui no começo do ano passado, eleições, né? Houve uma expectativa que se frustrou e veio outra, caiu, e dali em diante caiu. Voltou um pouco, fazendo um canal aqui, ó, mas é um canal de baixo. Ah, o Maximus está passando para o lado positivo. Já parou de subir. Encontrou resistência na mandíbula. Vai começar a cair. Mês que vem a gente vai olhar aqui, isso daqui vai estar para baixo. Certo? Como 2 e 2 são 4. Tá? CEMIG. CEMIG deu uma exaltada bacana aqui, né? Deu uma exaltada bacana, rompeu um topo recente. Tá com força. Eu diria assim, ela parou agora de crescer, né? Parou. Isso foi um movimentão. Se eu tivesse CMI agora, seria um bom momento para vender. Eu não fico posicionado em nada ultimamente. Né? Não em bolsa de valores brasileira. Mas assim, movimento bacana. Não vai continuar esse movimento. Não tem força para continuar muito acima disso. Pode ser que suba mais um pouquinho, né? Mas já está desacelerando, já exauriu. Né? O normal agora é que ele volte. E não vai, na minha opinião, no curto espaço de tempo, passar desse topo aqui muito facilmente, não. Pode passar um pouquinho, mas não vai passar muito. Então não se empolgue. Ok? Eletrobras, a gente tem sempre comentado sobre ela. Acho que, aliás, eu vou até tirar da minha abertura semanal. A gente já comenta aqui, não tem necessidade das duas. Está numa grande faixa, bem ampla, né, com uma amplitude muito grande, razoavelmente horizontalizada. Caiu bastante em função dos movimentos aí do governo de querer reestatizar, né? Mas parece que ela deu uma pequena animadinha aqui no mês de abril. Ainda é muito pequena para compensar o desastre desde da eleição. É esperar para ver, tá? Eu acho que é uma empresa que tem tudo para dar certo e no longo prazo as pessoas que compraram, né, utilizando o FGTS devem recuperar essa perda aí. É isso que eu imagino. Mas é uma avaliação fundamentalista, né, confiando na capacidade da empresa. É uma empresa estatal que vira privada, ela vai ser melhor, não tem outro jeito. A não ser que ela seja muito mal administrada. E, na minha opinião, recupera, até mesmo com esse governo aí. Mas vai demorar. Coisa de 4, 5 anos ou mais. Tá? As industriais, né, ou indústrias, queda.
Queda. É triste ver isso, né? Bem triste. Mas é queda. Nada a se fazer. O agronegócio, lamentavelmente, também mostra queda. É o nosso principal carro-chefe da economia. Tem sido atacado muito por esse governo, mas é o carro-chefe. Se o agronegócio for mal, o Brasil vai mal, lamento dizer. E o que está acontecendo? Mal. Ó, o canalzão de baixo. Mal. Já sabe a consequência, né? Não preciso dizer, né? Muito bem. Vamos ver a Agro Brasil, uma empresa muito boa do agronegócio. Essa daqui ela tem destoado do índice de agronegócio. Olha só, ela tá num canal de ligeira alta, tá batendo num suporte muito forte, muito forte. Se tem uma empresa na Bolsa de Valores neste momento e eu pensaria em comprar, é essa aqui. Tô de fora, não vou comprar, porque eu não vou ficar comprado em bolsa brasileira até eu ver uma mudança considerável na economia brasileira. Enquanto isso não acontecer, eu estou vendido em bolsa brasileira, não comprado. Então eu não vou entrar. Mas se existe um ativo para você parar para pensar em estar comprado, é esse daqui. E está num bom momento. Ah, ele pode cair mais? Até pode, mas eu diria que deve estar parando aqui e ele está destoando do mercado. Então é um ativo que tem vida própria, que não é levado pelo mercado, ele conduz. Então, é um ativo que vale a pena pensar em comprar. Mas aí compete a você avaliar melhor se você aguenta essas variações aqui. Entra. Paga bom dividendo. Certo? Existe uma alternativa para esse ativo aqui, que são os FIAGROS, né, os fundos do agronegócio, que funcionam de maneira similar ao mercado imobiliário, né, os fundos imobiliários. Mas se você comprar na bolsa, né, uma empresa na bolsa, o seu imposto, quando você vender, vai ser de 15%, e lá no FIAGRO vai ser de 20%. Só que o FIAGRO paga dividendos todo mês. Esse daqui não. Então, avalie, faz o balanço. De repente, um pouco em cada um. E se é um ativo que eu diria que dá para pensar em comprar, é esse. Okay? Empresas médias e grandes, ligeira tendência de baixa, mas com uma pequena mudança aqui, ó, recente. Esse fundo aqui mais alto do que esse. O que indica que ela está começando a triangular. O que é triangular? Você tem aqui uma linha no topo, unindo os topos, uma linha unindo os fundos, e ela começa a funilar, começa a fazer um efeito mola. No final desse efeito mola, ele tende a romper e ir embora, de acordo com a tendência. Qual que é a tendência? Baixo. Então, essa ruptura desse triângulo vai acontecer para baixo. Mais uma demonstração de que o mercado está decaindo. Small, ou pequenas, tendência clara de baixa, né? Clara de baixa. Aliás, as pequenas sofrem realmente porque com juros altos, né? Os juros sofrendo uma alta considerável desde o governo passado, e as empresas pequenas geralmente trabalham bem alavancadas, né? Ou razoavelmente alavancadas. Aí vem os juros, elas consomem uma boa parte dos seus lucros. Fora o contexto todo de pandemia, virada de governo, um governo que agora é contra qualquer tipo de empreendedorismo, né? Onde o empreendedor é uma pessoa má, é longe de ser isso, mas enfim, é o que parece, né? O que eles querem dar a entender. Então, existem aqueles que são maus, existem, né? Não tem dúvida disso. Mas não pode generalizar dessa forma também. Sem empreendedor, não tem empresa, não tem emprego, não tem salário, não tem
Vida nenhuma. O Estado que vai conseguir te manter, não, meu cara. Você pensa assim, começa a pensar em rever, porque olha, eu já tive em país que age assim. Complicadíssimo. Enfim. As BDRs são os ativos do estrangeiro que são negociados na Bolsa de Valores brasileira. Olha só, aqui tem uma coisa interessante. Caiu bastante, é verdade, mas percebam esse trecho aqui. Ó. Esse trecho aqui, ele está começando, olha, a virar para o alto. Tá percebendo? Ele fez um fundo, olha, duplo fundo. Isso daqui é uma marca registrada de alta. O W, né? Daqui. Só que ele, poxa, ele veio de uma queda forte. Então ele pode ter aí uma correção a mais. Também pode ser um ombro, cabeça, ombro invertido com a linha de pescoço aqui, ó. Rompeu essa linha do pescoço já. Certo? Eu não uso muito essas figuras não, mas numa análise mais macro assim é interessante avaliar. Elas ainda não passaram das linhas médias, né, as médias longas. Mas mostra que o mercado está começando a se recuperar fora do país. E o que a gente viu na análise global mostra que realmente o mercado acionário está querendo romper para o alto. Tá? Como eu falei, teve uma correção ontem, mas ele volta, ele vai bater algumas vezes até conseguir romper. E quando isso acontecer, os BDRs vão subir. Então, me parece que é uma boa ideia posicionar-se em BDRs. Eu prefiro me posicionar direto no ativo lá fora. Tem boas corretoras aí, como a Avenue, que permitem você fazer isso. Tá? A XP agora permite fazer isso também de uma maneira mais simples, né, no próprio aplicativo daqui. E tem outras, me fugiram o nome agora, que permitem você fazer. Então, é uma boa, na minha opinião. É melhor deixar o dinheiro lá fora, investido lá fora, do que, nesse momento, investido aqui no Brasil. O Brasil, de momento, não tem nada a oferecer. Fundos imobiliários. Fundo imobiliário é um bom investimento. Tá? Se você pensar no longo prazo. Não é para fazer trading, ou seja, operações curtas, de pegar o momento que ele sobe e comprar, esperar subir e vender. Não é para isso que serve o fundo imobiliário. O fundo imobiliário é para você ter renda passiva. Nesse sentido, o fundo imobiliário é um investimento muito bom. Você tem que saber escolher, obviamente. Tem muitos aí. Você precisa escolher com sabedoria. Não é só o gráfico que te diz como escolher o fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário tem baixa liquidez ainda. Alguns têm até com liquidez bem alta, mas a maioria tem baixa liquidez, então o gráfico não se comporta da maneira usual. Certo? Além do que, ele costuma ter uma faixa de variação limitada. Eles estão muito desvalorizados nesse momento. Muito mesmo. Mas eu continuo acreditando em fundos imobiliários. Se você pensa em ter renda, né, ou seja, comprar fundo imobiliário, pegar aquele dividendo que cai todo mês, reinvestir e tudo mais para o futuro, eu acho que vale a pena. Muito a pena. E, naturalmente, o fundo imobiliário, como ele está baseado em aluguéis, esses aluguéis são ajustados normalmente pelo IGPM. Certo? Então ele se autocorrige pela inflação. Então aquela avaliação que você faz agora, ela vai valer para daqui a 5, 10, 15 anos, a não ser que ferre com o IGPM. Mas, geralmente é isso, se for, mesmo que seja pelo INPC, é muito raro, mas continua valendo a pena. Então, este sim é um investimento que tá bacana de entrar agora. Olha só, ele está numa região lateralizada, muito próximo das linhas médias, né? Gostaria que tivesse mais para cima. Ele está desvalorizado. Com raras exceções, todos
quase todos os fundos imobiliários estão desvalorizados. Então, cada vez que ele chega no momento de baixa, assim, né, e aí você precisa analisar também o gráfico do ativo em questão, são momentos de entrada. Porque esse é um ativo para você comprar e deixar lá, sem a intenção de vender. Agora, não compra monoativo. Né? Monoativo é aquele que investe em um imóvel só. Não faz isso, porque deu um problema naquele imóvel, ferrou. Eu lembro de um ativo lá no Rio de Janeiro que recebia uma grande empresa, uma empresa muito grande, e a empresa resolveu sair. Esvaziou o prédio, né, o complexo ali. Meu, ferrou. Né? E não, você acha uma empresa para entrar ali de locadora? Não acha facilmente. Então você tem que comprar ativos imobiliários que sejam bem diversificados, que não tenham muita carga em CRI, que são créditos de dívida imobiliária. Pode ter também, porque eles pagam melhor, certo? Mas não pesa demais. Tem um pouco de ativo de tijolo, como se fala, ativo real. Pensa no Fiagro, é muito bom também. Esses ativos valem a pena entrar neste momento de Bolsa de Valores do Brasil. Ok? Vamos voltar aqui para o centro, então. Nós avaliamos todos esses. Eu falei muita coisa hoje. Tá? Eu tenho falado mais nessas nossas aberturas, porque e se você é favorável ao governo atual, não me entenda mal. Tá? Eu não estou falando contra o governo. Tá? Apesar de eu não ser favorável a certas coisas a certas visões dele. Eu estou falando de um ponto de vista econômico. A economia tá ruim. É só isso que eu estou dizendo. E eu não vejo possibilidade de melhora. Então isso me preocupa e eu estou simplesmente dividindo essa preocupação com vocês que estão aqui como espectadores. Não vejam isso apenas como uma crítica política, porque não é. Eu acho até que esse ambiente aqui não é para crítica política. Eu estou falando sobre visão econômica. E na visão econômica, nossa bolsa não vai bem. E não irá bem. É só isso. Ok? Bom, agradeço a participação de vocês. Espero que tenham gostado. E espero encontrar vocês de novo nas próximas aberturas aí. Domingo, segunda-feira e na próxima do mês que vem, em junho. Bom, um abração, muito obrigado e até mais.